Olá galera, seja bem-vindo ao canal Mundo Louco dos Animes. Hoje vamos ver o resumo do anime Genjitsu Shuji, onde o protagonista é invocado para outro mundo e se torna o rei. O anime começa com nosso protagonista chamado Soma Kazuya recebendo alguns conselhos de seu avô, que é seu único parente vivo, sobre o sentido da vida e família, até que o tempo se passa e vemos Kazuya visitando o túmulo do seu avô. Agora sozinho no mundo, ele tem o objetivo de ter uma boa vida. Em outro mundo, um reino chamado Elfrieden está em crise e decide invocar um herói. Então vemos Kazuya em uma biblioteca e ao mesmo tempo o ritual de invocação, onde Kazuya é escolhido e invocado como herói. Kazuya se vê em um lugar desconhecido e com magos ao seu redor. Com isso ele é levado até o rei. Para a surpresa de todos, Kazuya não está nada contente por ter sido invocado basicamente à força. Então ele recebe explicação do rei, onde vemos que nesse mundo existe 4 raças como humanos: elfos, anões, dragões, mas demônios e monstros surgiram do mundo demônio e estão tomando países. Agora um grande império reuniu forças com outros países e conseguiram parar o avanço do Lorde Demônio, mas ao tentar evadir o mundo demônio, tiveram seus exércitos dizimados, e os demônios conquistaram 1/3 do continente. Kazuya pergunta qual é o motivo da invocação dele. Então vemos no grande império a imperatriz e sua irmã falando sobre os gastos públicos, já que eles são a principal linha de frente. Contra os demônios precisam de ajuda financeira dos países que não estão na linha de frente. Como o reino que invocou Kazuya, eles ainda não responderam o pedido. Então Kazuya descobre que foi invocado com o objetivo de ser entregue como ajuda financeira, já que o reino está quebrando financeiramente e enfrenta uma escassez de alimentos, e com base no acordo, quem não puder pagar pode tentar invocar um herói e entregá-lo, uma coisa jamais feita antes. Kazuya não gostou nada da conversa. Ele pensa em fugir, mas sabe que não tem nenhuma chance. Então discute e fala que seria temporário, pois o Império continuaria a pedir ajuda financeira enquanto a guerra contra os demônios existir, e ele acaba descobrindo que o reino não consegue invocar heróis toda vez que quiserem, mas sim uma única vez a cada século, e para evitar de ser entregue a um destino desconhecido e incerto, Kazuya tenta convencê-los a fazer um acordo e promete ajudar o reino a prosperar e pagar o império. O rei aceita. Então eles fazem uma conferência de 3 dias e 3 noites. Kazuya analisa os problemas e possíveis soluções do reino, até que o rei faz um anúncio que deixa todos chocados, até mesmo Kazuya fica surpreso. Ele renuncia seu cargo de rei e coloca o Soma Kazuya em seu lugar, e também anuncia o noivado de Kazuya e sua filha princesa. Essa notícia se espalhou até chegar nos 3 ducados, que são comandantes dos 3 exércitos do reino. Então vemos a princesa voltando para o reino preocupado, achando que o trono foi usurpado. Quando ela chega a ver que seus pais estão bem, eles conversam e o rei explica que ele acha que o Soma é bem mais capaz de administrar reino do que ele. A princesa quer saber o porquê do anúncio do noivado sem ela saber. Então ele fala que foi ideia dela, pois tem a certeza que Soma será um ótimo marido. A mãe, vendo que ela não tá gostando, fala que primeiro ela deve conhecer ele e depois tomar a decisão. Então, seguindo o conselho da mãe, ela vai conhecer Kazuya, que está trabalhando tanto que nem percebe que é a princesa que entra. Ele já pediu para ela ajudar ele se souber ler e escrever, o que não deixa ela nada contente. Então ela se apresenta. Então ele começa e explica como tudo isso aconteceu. Então ela pede desculpa por chamar ele de usurpador. Então ele fala que ela não precisa se preocupar com esse negócio do casamento, pois ele só pretende ficar no trono até colocar as finanças do país no lugar, e que ela pode cancelar o noivado. Ela fica impressionada, pois ele já conseguiu o dinheiro para pagar o império. Então no país vizinho vemos uma garota empreendedora que acabou de comprar vários tesouros reais. Então descobrimos que Kazuya fez uma lista e dividiu o tesouro reais em 3 partes. Na primeira, tesouro históricos; na segunda, tesouro e artefatos mágicos; e na última, tesouros que não farão falta ao reino. E foi esse que Kazuya vendeu. Com isso a princesa ficou aliviada, e o episódio 1 termina com um dos 3 ducados mandando uma mulher para avaliar Kazuya. No episódio 2, vemos Kazuya sendo convocado pelo um mago para um teste de magia, pois de acordo com os livros todos os heróis invocados ganham a capacidade de usar magia. Kazuya faz o teste ao colocar sua mão na detector de magia, viu qual tipo de magia ele pode usar. Então vemos Lee indo ver Kazuya no escritório e ao chegar todos estão trabalhando duro. Então vemos canetas escrevendo sozinhas e descobrimos que o poder mágico de Kazuya é aplicar sua consciência em objetos e controlar eles.
É como esse objetos ganhasse vidas. Kazuya colocou o nome de fantasmas vivos nessa habilidade. Ele só consegue usar essa habilidade em até 3 objetos e tem que estar próximo dele, mas isso pode mudar no futuro com treinamento. Ele está usando esse poder para trabalhar como mão de obra extra. É como se fosse clone-se das sombras. Lícia pergunta o que Kazuya está fazendo. Ele fala que está procurando dinheiro inexplorado ou desvio de dinheiro, se de acordo com os cálculos estiver faltando dinheiro, achará o culpado e vai ordenar para devolver o dinheiro ou o indivíduo será preso e seus bens confiscados. Então eles passam a noite trabalhando até que Kazuya percebe que ele é o único acordado. Ele vê Alicia dormindo e até encosta em seu cabelo, que faz ela acordar. Depois disso ele fala que ela estava dormindo tão bonitinha, o que faz ela ficar envergonhada. Então chama Alicia para dar uma volta. No caminho Alicia pergunta mais sobre a vida de Kazuya no outro mundo. Ela fica até feliz quando ele fala que não tem namorada e nem está com pressa de voltar. Nisso já dá para perceber que crime está sendo desenvolvido. Eles chegam em campo de algodão e Kazuya fala que a falta de alimentos é por causa que tem algodão demais. A plantação está focada no algodão ao invés de alimentos. E o pior é que o algodão não está dando lucro no mercado. A princesa fica meio triste por nunca ter notado isso. Kazuya fala que ainda dá tempo de aprender, e foi por isso que chamou ela até lá. Ele quer que ela aprenda para quando ele for embora ela conseguir ser uma boa rainha. Ouvindo isso ela fica meio triste pois já está começando a gostar da presença dele. No refeitório Kazuya explica mais sobre economia e administração para Lícia quando ele conhece o capitão da guarda real. Conversando com ele Kazuya acaba tendo uma ideia para recrutar pessoas com capacidades para a melhora do reino. Ele pretende usar a pedra de transmissão que é raramente usado só para decretos. Saudações. Com isso todo o reino vai ouvir o que ele quer, então ele faz um discurso para todos do reino, recrutando qualquer um com um talento, não importa a classe social, gênero, etnia ou se é ou não alfabetizado e ainda oferece uma recompensa. Com isso chama a atenção de alguns indivíduos que são seus futuros aliados. Com isso termina o episódio 2 e começa o episódio 3. No episódio 1 vemos uma curiosidade que é como Kazuya fala a mesma língua que a deles. E é explicado que quando um herói é invocado ele recebe uma habilidade de tradução automática, o que faz como se eles estivessem falando a mesma língua, mas só funciona com ele pois fez um teste colocando uma música do seu celular por outros ouvir. E ninguém entendeu nada, então vemos a princesa acordando e começa a pensar no Kazuya como ele é útil ao reino e se ele realmente quer cancelar o casamento e ir embora depois de ajudar o reino, e se ele ficaria se ela se tornasse sua família. Então, ela se assusta quando a empregada chega. A empregada vê que ela está envergonhada e pergunta se ela tá bem, então ela diz que sim. A empregada ri porque tá na cara que a princesa tá apaixonada, então a princesa se arruma pois está na hora de ver os escolhidos do recrutamento. Então nós vemos dois caras, um super nervoso e outro tentando deixá-lo mais calmo. Então é a hora de mostrar os talentos dos escolhidos. Os vemos os 5 que mais se destacaram em alguma coisa. Então começa com a Elfa Negra Aissa que se destacou-se nas artes da luta. Ela fala que ao invés de uma recompensa ela tem um pedido, que é uma solução para um problema da floresta onde só tem árvores antigas e nenhuma muda nova. Kazuya descobre qual é o problema e promete ajudar. A elfa fica impressionada com a inteligência dele. Então vemos a próxima que é descendente das sereias Juna. Kazuya fica impressionada pela sua beleza o que deixa Lícia com ciúmes. Juna se destacou-se com sua voz no canto. Kazuya quer uma demonstração e pediu uma música energética. Como sereias só cantam melodias melancólicas, ela não tem nenhuma assim mas tem a capacidade de aprender qualquer música se escutar uma única vez. Kazuya tem uma ideia e coloca uma música do seu celular para ela ouvir, e explica que é um caixinha que tem músicas da sua terra. Depois de escutar ela consegue cantar do mesmo jeito, o que deixa todos que escutaram felizes. Então vemos o próximo que é um homem chamado Ponche. Ele está todo nervoso e acaba caindo. Sua habilidade é comer, já comeu de tudo em suas viagens em busca de alimentos novos e diferentes. Para surpresa dele Kazuya ficou super contente pois era alguém como ele que Kazuya precisava. Ele fala que o conhecimento dele de comidas é o que vai salvar o reino da fome, e até dá um título. Então vemos o próximo é um homem chamado Akuya onde se destacou-se em conhecimento e intelecto. Kazuya pensa ele colocar ele como chefe da biblioteca mas ele fala que isso é o que ele
Pediria momentos atrás. Kazuya pergunta o que ele quer então. Ele fala que quer ser seu braço direito, que é meio que o ministro. Ele fala que estava avaliando se Kazuya era digno de ele servir, e Kazuya foi aprovado quando aceitou o ponche, pois foi a atitude de um verdadeiro rei. Kazuya concorda e fala que quer ver ele mais tarde para testar seus conhecimentos. Então vamos para a última, uma semi-humana da raça lobo misto, chamada Tomoe. Ela nasceu com uma habilidade incrível de falar com os animais. Ela foi testada. Ao ser levada a cavalos, falou do estado de saúde deles perguntando ao cavalos. Kazuya fica surpreso e pensa em um jeito de usar essa habilidade. Até que Tomoe tenta falar algo, mas fica com medo de falar, então Kazuya se levanta e vai ouvi-la, mas ao escutar se assusta. É um segredo que vai mudar o futuro do mundo. Tá curioso para saber? Então assista esse anime, pois é muito bom. Ainda vai acontecer guerras e conflitos internos. O protagonista terá um harém bem desenvolvido e vai trazer a evolução desse mundo. Se gostou, inscreva-se, deixe o like e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Até a próxima!